Boa noite aos amigos, boa noite aos irmãos. Que Jesus nos permita experimentar de sua paz. Antes de iniciarmos alguns agradecimentos aos companheiros que administram a condução desta casa e desta formação, responsáveis diretos por estarmos aqui. Todas as vezes que observamos lá fora no nosso dia a dia uma necessidade de transformação moral sob todos os aspectos, e vemos as pessoas se reunindo para falar de Jesus ou das coisas pertinentes à vida maior, é sempre uma oportunidade especial, e fazer parte dela eu agradeço. Mas trabalhemos. Era uma manhã fria, naturalmente outonal. E eu estava pensando a que deveria dedicar a minha atenção para o meu próximo livro, o meu próximo trabalho. Eu gostaria de escrever algo diferente do que eu já houvera feito, mas deveria ser algo que fosse ao encontro das minhas necessidades pessoais, senão não as poderia escrever. Mas que fosse ao encontro da necessidade da maioria das pessoas para que a obra fosse útil. Porque a grandeza de uma obra assenta-se inequivocamente na quantidade de pessoas beneficiadas por ela. Quanto maior a quantidade de pessoas beneficiadas, maior é, por assim dizer, a própria obra. Então eu pensei, mas eu confesso que não foi difícil falar sobre a queixa, a lamentação, a reclamação contra a vida ou a providência divina fosse algo inerente à vida de todos nós. Então eu escrevi uma obra com o título de Terapia Anti-Queixa, e que é o alvo do nosso estudo de hoje. Então eu percebi que nós reclamamos muito. Reclamamos muito o tempo todo de todas as coisas. Reclamamos do governo, da família, da sociedade e da humanidade, se é perto ou longe demais. Os paralíticos reclamam porque não podem andar. Quem anda diz que é longe. Os cegos porque não podem ver. E quem vê diz que não gosta daquilo que vê. Então é social, é cultural, já está introduzido em nosso patrimônio comportamental. Dificilmente conseguimos estabelecer um diálogo com alguém sem reclamar de alguma coisa. Parece que é um impulso. Começamos a falar e logo alguma dificuldade vem à mente e nós falamos. Reclamamos até quando não temos assunto. Perceberam já ou não? Você chega num lugar e não sabe o que falar. Fica um olhando para a cara do outro, aquele silêncio estranho, ninguém sabe como iniciar uma conversa, como estabelecer um diálogo. É aquele silêncio estranho, até que alguém diz assim: frio não? Pronto, já começamos a falar. Alguém já lembra de uma dificuldade que tem, conta também. E outra de uma desgraça que está passando para contar também. Então é um impulso natural, viciante até. Porque até entre nós, entre os amigos, está difícil de estabelecer uma conversa. Perceberam? Antigamente como é que era? Você tinha um problema, procurava o seu amigo, falava o seu problema para ele, e o seu amigo então consolava com alguma palavra de conforto, mas hoje já não. Somos tão viciados e condicionados em reclamar, que quando o amigo chega e vai contando o problema dele, a gente vai pensando num nosso, para contar assim que ele acabar. Então ele conta, enquanto ele está contando dele, a gente vai pensando no nosso, e sempre o nosso maior que o dele, para não perder para ninguém. A gente já não gosta de perder, imaginem por problema. Então ele conta, quando ele acaba de contar, a gente olha e diz assim: mas está sofrendo por causa disso? Vou te contar o meu então. Tudo começou quando eu nasci. Aí você já sabe que a conversa vai ser longa. Então é social, é cultural. E o grande problema de reclamarmos sempre é que reclamamos hoje, amanhã, depois um pouco mais, e esse esforço todo faz com que, pelo esforço de nossa própria conduta, seja introduzida em nós próprios uma personalidade queixosa. E uma vez instalada, aí não tem mais jeito. Começamos a caminhar pela vida sempre procurando alguma coisa que não vai bem, que não dá certo. É como vivemos num mundo de obstáculos a serem transpostos, de dificuldades a serem vencidas. Sempre alguma coisa não vai bem,
Sempre alguma coisa não está certo, porque a finalidade da vida é a de desafiar o homem, porque ela sabe que desafiados desenvolvemos as potencialidades que carregamos na alma. Então sempre alguma coisa não vai bem. Mas uma vez instalada a personalidade queixosa, ficamos sempre nos detendo, fixados naquilo que não foi bem e esquecemos todo o resto que está positivado. Todos nós teríamos histórias assim para contar, mas eu me recordo de algo vivido há pouco tempo e com certeza os amigos também passaram: o Natal. Porque o Natal é uma época especial, é ou não é? Tudo fica diferente no Natal, o centro espírita fica diferente, as pessoas se envolvem, é aquela mensagem messiânica por todos os lados, nós ficamos diferente, o comércio fica diferente, as nossas casas, convidamos os parentes, os amigos, os irmãos para passar a noite de Natal conosco, uma comemoração muito justa. Afinal de contas, passamos o ano inteiro falando bem uns dos outros, é justo no Natal nos juntarmos para comemorar. Então o Natal é um período especial, nós ficamos estranhos, tão estranhos que a gente só pensa naquilo, é Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite, e nem lembramos que Papai Noel existe. Então arrumamos na nossa casa, penduramos coisas pelas paredes, providenciamos comidas e bebidas especiais, e no grande dia, que está tudo pronto, colocamos uma grande árvore. Ao pé dela, enchemos de presente. Se for pouco, a gente compra até para quem não gosta. O importante é ter bastante. Depois que a árvore está enfeitada, falta menos, apenas o grande finale, o pisca-pisca. Tem loja de 99 em São Paulo? Deve ter muito. Aí você vai no 99 e compra aquela caixa, vem 1000, leva para casa. Quando chega e abre a caixa, o primeiro espanto é igual em todo mundo, a gente pensa: quem que arrumou tudo aquilo ali? Porque depois de você tirar, nunca mais ninguém põe. Mas é envolvimento de Jesus. Tiramos as lâmpadas, enfeitamos a árvore, deixamos tudo pronto, impecável. E quando está concluído, ligamos na força, na tomada. Aí é o segundo espanto. Pelo menos uma lâmpada já não acende. Mas também a gente vai comprar pisca-pisca em loja de R$ 1,99 de Mundo de Expiações e Provas. Uma já não acende. Mas o importante é não se abater. No dia e hora marcados, começam a chegar os parentes em casa. Quem vem primeiro? As tias. Vocês nunca fizeram Natal em casa, não? As tias sempre vêm na frente, elas chegam na frente e vêm trazendo aqueles sobrinhos que você adora porque é espírita. As crianças entram, vão desmontando a festa que você montou, mas o importante é que 30 segundos depois, a sua tia olha para a sua árvore de Natal e fala assim: ó, ah lá, ó, tem uma que não acendeu, ó. E das 999 lâmpadas que estão ali firme, piscando, ninguém diz coisa alguma. Do ponto de vista moral e espiritual, a mesma coisa acontece conosco. Porque todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui teríamos hoje, exatamente agora, uma ou duas razões que justificassem reclamarmos da vida. Quem não tem uma esposa histérica, um marido alcoólatra, um filho com problemas? Quem não passa pela experiência da falência de saúde ou de dinheiro? Sempre acontece alguma coisa. Afinal de contas, a finalidade da vida é desafiar o homem para nos desenvolver, para nos fazer crescer. Então sempre alguma coisa não vai bem. Mesmo assim, todos nós, sem exceção, teríamos uma lista muito maior de situações agradáveis, positivadas, a agradecer, e disso nos esquecemos. Tanto é que quando estamos andando na rua e alguém pergunta: como vai? A gente responde: indo, levando, tocando, empurrando com a barriga do jeito que Deus quer. E Deus não quer nada, porque se Ele quisesse, Ele vinha e fazia. É Deus. Ele simplesmente ama, Ele simplesmente permite. Então todos nós teríamos uma lista muito maior de situações a agradecer. Somos espíritas, e a doutrina espírita, se bem estudada, tira de nós o medo da vida, tanto quanto furta o medo da morte. Temos uma casa para voltar,
ao término desta reunião. Uma casa boa ou nem tanto, mas uma adequada às nossas necessidades de experiência aqui na Terra. Podemos ver, ouvir, falar com clareza. Mesmo assim, se um ou dois, algumas situações de nossa vida não estiver como desejamos, é dela que vamos falar. Então é social, é cultural. Percebendo a profundidade da questão, observamos o Evangelho e encontramos ali, atribuído a Jesus, uma situação sine qua non às reflexões de hoje. Lá está escrito assim: de que ninguém tem uma cruz mais pesada, cujos ombros não tenham força para suportar. O Evangelho diz que se você tem um problema, é porque tem força, tem vitalidade para resolver esse problema. O Evangelho diz que se a tua cruz é pesada, é porque teu ombro é forte. Mesmo assim, na vida prática, no dia a dia, não é assim que vemos. Mas para entendermos este axioma, porque o Evangelho diz uma coisa e a nossa vida prática hoje outra, eu convido os amigos a imaginarem a existência de uma caixa d'água. Visualize uma caixa d'água e um cano que evidentemente a abasteça de água, mas uma caixa d'água que está trincada, está vazando. Por mais que o cano a abasteça de água, ela nunca vai estar cheia, porque está vazando. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos os nossos problemas e chegamos à casa espírita. E uma vez aqui, nos submetemos aos tratamentos que ela oferece, os passes, ao estudo, a palestra e assim por diante, e nos abastecemos. E quando saímos daqui, vamos reclamando da vida, das pessoas, do governo, da sociedade, aí vazamos. Jogamos fora tudo que adquirimos aqui. Pérolas aos porcos mais uma vez. Ou mesmo nas nossas casas, nos fechamos na oração e pedimos luz e o Senhor atende. E quando nos abastecemos, começamos a reclamar das pessoas, é o mesmo trabalho, é muito longe, o mesmo funcionário, o mesmo patrão, não aguentamos mais a vida. Aí vazamos, jogamos tudo fora. E quando os problemas surgem, aí estamos enfraquecidos demais. Conclusão: ou estabelecemos uma terapia anti-queixa, ou nem mesmo a casa espírita será suficiente para nos auxiliar. Emmanuel dá uma contribuição singular para as reflexões de agora. Ele diz: ninguém vai elevar-se a pleno céu enquanto tiver alojado o inferno no coração. É de dentro para fora. Parte de nós, temos que ficar em paz com a vida, confiar em Jesus, saber que tudo que ocorre conosco assenta-se numa causa nobre e nos impulsiona para um fim justo. Enquanto não estivermos conscientes disso, não entenderemos a proposta do Evangelho. Da mesma forma, vale salientar que reclamar da vida, além de jogar fora a vitalidade, nós perdemos muito tempo de fazer coisas nobres. Reclamamos e depois temos que fazer o que deve ser feito. É a mesma coisa que imaginar que estamos todos aqui agora, deixar os carros estacionados. Suponhamos que tem alguém lá agora furando um pneu de cada carro. Quando terminar a palestra e os amigos forem embora, o primeiro vai chegar e vai xingar o carro. O segundo vai chegar e vai chutar o carro. O terceiro vai chegar e vai trocar o pneu. A proposta é: troca de uma vez, espírita, e passa com dignidade. Porque a vida sempre vai te provocar. Eu tenho um exemplo pessoal, particularmente vivido, eu vou dividir com os amigos. Fui convidado a fazer palestra no estado aqui próximo, com um ano de antecedência. Mas 2 dias antes de eu viajar, 2 dias antes, o rapaz de lá me ligou e disse assim: Roosevelt, já que você vem para o nosso estado e é a primeira vez, não conhece nada nem ninguém, vou lhe fazer uma proposta. Ao invés de ficar nos hotéis, fica em casa. Minha casa é grande, é eu, minha esposa, mais ninguém. Um filho casou, outro viajou, outro se mudou, fica em casa. E nós acompanharemos você.
Eu respondi ao homem que eu prefiro os hotéis, porque é lá que eu trabalho, é lá que eu escrevo até muito tarde, e atrapalhar as pessoas da casa. Mas ele insistiu: vem em casa, vai ser um prazer. Aí eu fui. No dia seguinte, viajei para lá, mas cheguei já tarde da noite. Pouco contato tivemos, nos apresentamos e fomos dormir. No outro dia, pela manhã, seria o nosso primeiro encontro tecnicamente. O casal muito bem jovem, uma casa muito grande, uma mesa de café da manhã muito bem posta, mas aquele constrangimento inicial. Eu não conhecia eles, nem eles a mim, ninguém sabia o que falar, o que dizer, aquele silêncio estranho. Até que o rapaz, o dono da casa, na melhor das intenções, para quebrar aquele silêncio, ele olhou para uma janela lateral que dava acesso ao pátio da família e disse assim: Roosevelt, pena que hoje vai ter pouca gente no centro, porque vai chover. A mulher dele, impulsionada ao menos pela curiosidade, olhou para a mesma janela e disse: não, hoje não chove. Ele disse: chove. Chove porque sempre que eu digo que chove, chove. Ela disse: não, sempre que você diz que chove, nunca chove. Chove, não chove. Chove, não chove. Claro que chove, não chove. Um deles olhou para mim e falou: Roosevelt, chove ou não chove? Eu pensei rapidamente: acabei de chegar, o que eu faço? Brigo com ele ou brigo com ela? E o que é pior, não ia mudar nada, porque na palestra eu iria, independente do que estiver acontecendo, nem se for o dilúvio, eu vou. Iria falar para quem estivesse lá. Reclamar para quem então? É social, é cultural, já estamos condicionados a isso. Reclamamos e depois temos que fazer o que deve ser feito. E para piorar, agora eu tinha na minha frente o casal posto esperando uma resposta que eu não sabia qual dar. Eu olhei para eles, pedi ajuda aos amigos espirituais, não queria piorar a situação. Faltava 4 dias para mim ficar lá ainda. E aquele que me fala ao coração me deu uma ideia, foi o máximo que eu pude fazer. Eu olhei para o casal bem sério e disse assim: o negócio é o seguinte, ó. Daqui para cá chove. Eu ia brigar? Eu não, de maneira nenhuma. Daqui para cá vai ser uma secura só. Então nós fazemos assim, reclamamos e depois temos que fazer o que tem que ser feito. Esta obra, Terapia Anti-Queixa, ela tem o prefácio escrito pelo maestro João Carlos Martins, que é considerado hoje um dos maiores exemplos de superação do mundo. E a história dele é espelho para todos nós. Ele começou a tocar piano aos 8 anos de idade, aos 13 tinha uma carreira nacional, aos 18 uma carreira internacional, vindo a ser considerado o melhor intérprete de Johann Sebastian Bach do mundo. Mas aos 26 anos jogando bola com os amigos, ele caiu, levou um tombo, e ele que era pianista vivia das mãos. Por acaso nesse tombo, porque acaso é o nome que a vida usa quando não deseja aparecer, por acaso machucou justamente o 4º dedo da mão direita, que perdeu completamente o movimento. Iniciava-se naquele momento o desenvolvimento de uma nova técnica, onde os dedos sadios deveriam superar a falência daquele outro, e ele conseguiu, e quando conseguiu, foi acometido pela LER, a lesão por esforços repetitivos que lhe furtou novamente da vida à música. Iniciava-se naquele momento uma nova técnica, onde ele fazia paralelo a tratamentos dolorosos e no final de 3 anos estava novamente tocando as 21 notas por segundo. E quando conseguiu, na saída de um teatro, ele foi assaltado e golpeado na cabeça por uma barra de ferros. E teve o lado direito inteiro paralisado.
Iniciava-se naquele momento o desenvolvimento de uma nova técnica. Enquanto ele buscava a reabilitação do lado direito, desenvolveu uma maneira de tocar piano somente com a mão esquerda. E quando conseguiu, apareceu um tumor na mão esquerda. E os médicos tiveram que amputar alguns nervos e os dedos não funcionariam mais. Iniciava-se naquele momento o desenvolvimento de uma nova técnica, que ele usa até hoje porque toca até hoje com 2 dedos de uma mão e um da outra. Mas é nós, espíritas, que já conhecemos Jesus, quando está nos desígnios de Deus experimentar-nos, provar-nos, que fazemos? Nos abatemos, entristecemos, perdemos a propriedade de sorrir, não somos mais gentis com as pessoas, nos fechamos no mundo de tristeza e abatimento moral. Logo nós que conhecemos Jesus, ou estabelecemos uma terapia anti-queixa, ou nunca entenderemos a proposta da vida para nós. Pois o Evangelho é muito profundo. Encontramos ainda no capítulo 16 do Evangelho de Mateus uma nova contribuição. Lá está escrito assim: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também no céu. Estabelecendo uma relação com esta expressão e as nossas queixas, encontramos a seguinte situação: reclamamos hoje, amanhã, depois um pouco mais, reclamamos e as nossas reclamações encontram ressonância no mundo dos espíritos e atraem para nós criaturas perturbadas, desencarnadas, que também não estão conscientes, que também não estão satisfeitas da situação em que se encontram. Acham que a vida não lhes deu o que mereciam, ou deu o que não era justo. Viciamos o nosso próprio pensamento e depois atraímos as consciências viciadas do mundo extracorpóreo. Tudo o que ligares na terra será ligado também no céu. Encontramos também Allan Kardec em O Livro dos Espíritos como continuidade desta reflexão, nesta obra notável, tão pouco conhecida pelos espíritas pela sua natural grandeza. Mas na questão 459, ele, o codificador, interroga os imortais da seguinte forma: os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e as nossas ações? E eles redarguem ao codificador dizendo sim. E neste ponto, muito mais do que imaginais, são eles que vos dirigem. Perceberam o tamanho do problema? Reclamamos da vida e atraímos criaturas perturbadas. Depois são eles que nos dirigem. Talvez seja por isso que a gente é triste. Percebeu que a gente é triste? A gente está bem, depois não está mais, depois está bem, depois não está mais, depois está bem, depois não está mais. Percebeu já ou não? Se acorda de manhã, você está bem, fala bom dia para alguém que não responde, não está mais. Aí você está bem de novo, conversa com alguém que não concorda conosco, não está mais. São eles que nos dirigem. Mas Allan Kardec, vendo a profundidade da questão, na mesma obra, na questão 467, volta a questioná-los. Mas o homem não poderia livrar-se desses espíritos que nos solicitam ao mal? E a resposta é inundada de clareza. Eles dizem sim, claro que sim. Porque este tipo de espíritos não se ligam, a mesma expressão de Mateus, não se ligam a ninguém senão quando são chamados pelo pensamento ou pelo desejo. Somos nós que os atraímos. Tudo o que ligares na terra será ligado também no céu. Então sabe o que acontece na nossa vida prática? É mais ou menos assim. Você acorda de manhã, reclama. Sabe aquele dia que você estava insuportável? Está lembrando ou não? Faz uma força. Aquele dia que nem você aguentava você mesmo. Quem vive com você já lembrou. Faz uma força.
Você estava insuportável. Você estava tão mal, mas tão mal que você mora sozinho e estava pensando em fugir de casa. Nem você aguentava você. Lembrou? É desse dia mesmo que eu estou falando. Esse dia você estava insuportável, chegou na casa espírita e falou assim para quem estava lá: hoje eu vou precisar tomar uns 3 passes, porque acho que eu estou com encosto. Tá lembrado? Deixa eu ensinar o nome certo. Não é encosto, é convidado, porque somos nós que os atraímos. E podemos escolher a companhia espiritual que desejamos, corrigindo as nossas disposições mentais. Mas eu gostaria que essa obra, Terapia Anti-Queixa, ela tivesse alguns traços práticos. E eu tive algumas ideias que estão na obra, mas vou citar um deles, desejando que seja útil. A primeira situação prática que eu pensei foi o seguinte: eu percebi que a gente reclama da vida porque quando alguma coisa dá errado, a gente não sabe o que falar. Não sabe o que falar, então reclama. Porque imagina só, acontece uma coisa desagradável, triste, você fala assim: ainda bem, que bom. Não dá certo. Então acontece uma coisa triste, a gente não sabe o que falar e reclama. Aí eu pensei assim: eu tenho que criar alguma coisa, bolar uma frase para a gente falar quando as coisas dão errado. Assim a gente não reclama e passa com dignidade. Aí eu pensei: que frase? Aí eu percebi uma coisa. Eu percebi que todos nós, planeta Terra, estamos aqui reunidos para se tratar de alguma coisa. Percebeu já ou não? Uns estão aqui para tratar a violência, a maledicência, a prepotência, a avareza, os piorzinhos, tudo isso junto. Mas todo mundo está aqui para se tratar de alguma coisa. Eu pensei, minha frase é essa: estou em tratamento. O que você vai fazer, espírita? Vai na sua casa, se não tiver computador, vai numa lan house. Pega uma folha de sulfite e escreve assim: estou em tratamento. Imprime algumas cópias, poucas, 40. Aí você prega no seu quarto, na cozinha, no banheiro, na sala, no seu trabalho, no seu carro. Aonde você passa, você prega lá: estou em tratamento, para não esquecer. Conclusão: quando a vida te desafiar, quando ela colocar obstáculos à sua frente, ao invés de reclamar, o que você diz? Eu vi que o pessoal do fundo não respondeu. Acho que eu não fui claro, mas a culpa não é de vocês. É a falência daquele que vos fala. Vamos tentar de novo, na prática agora, vamos ver. Mais ou menos assim: espírita, se acorda de manhã, nem vamos perder tempo com isso, porque você fala aquilo que todo espírita fala e faz de manhã. Acorda, abre a janela, dá bom dia a Deus, agradece por mais um dia, lê uma página do Evangelho, faz as suas orações. Nem vamos perder tempo, porque os espíritas fazem isso todos os dias. Então, pai, se acorda, faz o que os espíritas fazem todas as manhãs, se arruma para ir trabalhar, porque os espíritas adoram trabalhar, senta para tomar café da manhã, toma tranquilamente o seu café da manhã, e quando está tudo pronto, quando está na hora de você sair para o trabalho, como a finalidade da vida é te pegar, te colocar à prova, você derruba a xícara de café na própria roupa. O que você diz, espírita? Estou em tratamento. Levanta da mesa sem empurrar a cadeira. Vai no seu quarto, abre a porta do guarda-roupa, tira a roupa suja, veste uma roupa limpa, fecha a porta do guarda-roupa sem bater, que você está em tratamento. E sai tranquilamente desejando bom dia a todos, porque assim se comportam os espíritas. É fácil ou não é? Eu falei. Aí você vai trabalhar tranquilamente, sem reclamar da vida, mostrando que confia em Jesus. Chega, então está no trabalhar, só que como a finalidade da vida é te pegar, cada hora ela vai aprontar uma coisa, porque estamos aqui para nos desenvolver. Você lembra que quando você estava no horário de sair trabalhar, você teve que voltar a trocar de roupa? Então você está atrasado para o trabalho agora. E quando nós estamos atrasados para o trabalho, quem é a primeira pessoa que a gente encontra? O chefe. Eu não sei se vocês já estudaram isso nessa casa.
Mas chefe tem uma mediunidade especial. Porque chefe é aquela criatura que chega cedo quando você chega tarde. E chega tarde, sempre que você vai mais cedo. Então você está chegando atrasado no trabalho, dá de cara com o chefe que não está bem. Ele olha para você e diz assim: o nosso país é um país de terceiro mundo por causa desse tipo de comportamento. E a nossa empresa não se desenvolve por esse tipo de exemplo que você dá. E sabe o que você fala para o seu chefe? Isso vocês aprenderam, né? Ele não vai entender nada, mas você diz para você mesmo: eu estou em tratamento, nem atestado leva, pede desculpas, se predispõe a compensar o tempo perdido, porque é tua responsabilidade administrar as suas horas, trabalha o dia todo sem descontar nas pessoas, e no final do dia você passou com dignidade, confiando em Jesus. Porque se fôssemos culminar, estabelecer uma terapia anti-queixa, nada mais é do que estar fechado com Jesus, é confiar nele, porque se confiarmos nele não há o que reclamar, e só precisamos ter algo que nos lembre, palpável. Eu tenho um amigo, sabe que ele fez uma terapia muito boa, ele pegou uma fitinha, sabe essas fitinhas, vocês já foram para a Bahia alguma vez? Já? Sabe aquelas fitinhas que quem vai traz para a gente? A gente compra um feixe que é barato, dá para a família inteira. E para cada um que você dá, você fala assim: trouxe só para você, né? A gente gosta de exclusividade. Pega uma fitinha daquela. Quem não foi, não tem problema, vai no bazar, compra uma, pode ser genérica mesmo. E amarra no braço. Quando se amarrar no braço, você vai pensar assim: toda vez que eu olhar para a fitinha, eu vou lembrar de não reclamar. Porque a vida vai te pegar. E só precisamos de algo que nos chame, é uma terapia auxiliar, porque no fundo a nossa fé é uma fé vacilante, percebeu isso ou não? Nós confiamos em Deus, mais ou menos, porque cremos que Ele fez os sóis, as galáxias, as estrelas, a natureza reguladamente sábia, mas errou na nossa vida, percebeu já ou não? Tanto é que quando alguém que a gente não gosta, bate o carro, a gente diz: tá vendo como Deus sabe o que faz? Quando a gente bate o carro, a gente fala: onde é que está Deus? Eu sou passista, eu faço palestra, eu vou no centro, bebo água e bato o carro. Então a nossa fé é oscilante. E quem crê em Deus deve crer quando ganha e quando perde. Quem confia em Jesus deve confiar quando dá certo e quando dá errado. Ou não vale a pena ser espírita. Porque no fundo, sabe quando a gente vai poder saber se está valendo a pena você vir ao centro? Sabe quando a gente vai ter certeza se está valendo a pena ou não você ser espírita? Vir o mês todo, o ano inteiro aqui? É no dia que você perder tudo, que você ficar sem nada nem ninguém, que você for enganado, roubado, lesado, traído, e se nesse dia você disser: eu sei que Jesus prossegue do meu lado, então valeu a pena, se não é bom pensar. O dia que você ficar sem dinheiro, sem saúde, sem ninguém, e se nesse dia você disser: eu sei que de uma forma estranha que eu não posso explicar, mas eu sei que Jesus cuida de mim, então valeu a pena, se não é bom pensar. Encontramos no Evangelho novamente, em Romanos capítulo 8, versículo 28, uma nova contribuição. Lá está escrito assim: tudo coopera para o bem quando se caminha para Deus. Independente do que ocorra comigo ou com vocês, por mais amargo e triste que seja, tudo coopera para o nosso bem, se caminharmos para Deus. Então é importante saber que se você fez um plano para a sua vida, tinha um objetivo de chegar a determinado ponto e chegou em outro, talvez não esteja onde deseja, o que não quer dizer que esteja no lugar errado.
E entendendo isto em profundidade, entenderemos da mesma forma Jesus e saberemos que a característica do espírita que já entendeu Jesus é a característica de caminhar sempre com alegria. Porque, como diz Meimei, a alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o teu olhar à face risonha da vida que existe em toda parte e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre. Mesmo por entre lágrimas, a rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.